Opa, fala aí, tudo bem? Começar mais um vídeo aqui sobre volumetria, química analítica, volumetria redox, né? Um novo tipo aqui de volumetria. A gente vai usar nosso método aqui para determinar a concentração do cloreto e do hipocloreto da água sanitária. Faz essa questão aqui com a gente e vamos dar nossa anunciada aqui. Volumetria redox é isso aí. É uma volumetria que a gente tem o agente redutor, agente oxidante. Ele vai ser importante para determinar a concentração do nosso analito, do que a gente quer saber, né? São esses dois, é, dois, dois componentes da mistura. E a gente vai estar terminando de uma amostra de água sanitária. Não é aquela que você tem em casa, tá? É a mesma coisa. Então vamos ver aqui a questão, vamos analisar e vamos tentar resolver. Então aqui a gente foi, certo? Uma amostra de 25 ml de água sanitária. Então vamos já desenhar aqui, né, para ficar claro o que a gente está tendo na nossa situação, nossos processos aqui. Ok, né? Aqui a gente tem nossa amostra de 25 ml. Ok? Aí depois essa amostra foi diluída no balão. Essa amostra foi diluída em 250 ml de balão volumétrico. Então vamos sinalizar aqui, diluição. Vou botar uma bonitinha aqui. Diluição a balão volumétrico. Vou botar aqui, a bonitinha, né? Diluição. Opa. Só para deixar ilustrado aqui, né? 250 ml. Não precisa ser tão bonitinho também, não. 250 ml e e uma balão volumétrico para análise. Perdão. A volumetria escolhida foi para análise foi a iodometria, que é uma volumetria por óxido de redução baseada no iodo, né? A gente vai ficar melhor explicado daqui a pouco. E foi retirada uma alíquota, né, uma parte aqui de 10 ml. Daqui a gente tem uma alíquota de 10 ml. Importante a gente perceber que essa transferência manteve as concentrações, né? A gente está só tirando uma alíquota, não teve nenhuma diluição. Daqui a gente mantém a concentração, né, desses balão para alíquota. Enfim. E nessa alíquota foi adicionado 25 ml de água, 5 ml de CAI, essa CAI vai ser importante, e 5 ml de ácido acético puro. Iodo vindo da reação foi destilado com tiosulfato de sódio até a coloração ficar amarela. Enfim, antes da gente destilar, a gente tem que ver nossa reação. A gente vai ter uma reação do Cl- com o I2, né? Então a gente tem uma tabela aqui de potencial de redução e a gente vai pesquisar isso e achar desses dois íons, né? A gente tem que juntar, achar o iodo e o hipoclorito para a gente ter nossa semi-reação. É importante a gente achar essas semi-reações e balancear de modo a cancelar, né, a balancear os elétrons e o potencial dispositivo, que indica a reação ser espontânea. Sobre espontaneidade, eu posso fazer outro vídeo explicando melhor, que seria, acho que seria bastante interessante. O que vocês acham? Mas enfim, vamos pesquisar aqui as nossas equações. A gente precisa de essa aqui, a gente vai usar essa e essa equação. Então vamos escrever elas aqui no nosso quadro. Vamos ajeitar aqui. Ok. Aqui a gente tem o hipoclorito, que vai reagir com a água
mais 2 a menos. E vai formar o que? A gente vai ver aqui. É cloreto e hidrônio. E é bom te lembrar que o potencial disso aqui vai ser mais 0,81, né? Mais 0,81. Então, isso aqui tem carga negativa. E outra reação que a gente tem é o I2 mais 2E menos vai formar 2 e menos. E essa tem outro potencial que é mais 0,54, 0 volts, né? Então a gente tem que balancear nossa equação aqui de modo a que os elétrons sumam. E a gente tem que ter sempre o nosso... a gente quer determinar nos reagentes, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Então a gente vai ter o iodo proveniente do iodeto de potássio, né? Que vai reagir com o hipoclorito. Hipoclorito, né? O Ki vai reagir e vai formar o iodo. Então, e isso vai acarretar uma mudança de coloração na nossa oscilação. Mas primeiro vamos fazer essa reação global aqui, né? Então nisso vamos só inverter a nossa equação de baixo. Então, a gente vai ter 2 e menos e 2 mais 2 é menos. Então vamos prestar atenção nessas duas reações aqui, né? Aí precisa somar elas para encontrar o LOL. Mas é importante a gente perceber uma coisa: e quando a gente inverte o sentido da reação, o potencial ele também tem o seu sinal trocado. Então, o potencial total, o ΔE, vai ser a soma dos dois potenciais de reação. Então a gente vai ter o hipoclorito reagindo com 2 moléculas de iodo, né, vindo do Ki, mais a água e mais os elétrons, que na verdade eles vão sumir, né? Vamos até não economizar aqui, que não precisa representar eles não. E vai se formar cloro e hidrônio. E o mais importante, que é o iodo, que vai dar essa forma. É importante a gente lembrar aqui que a gente vai ter 2 a menos aqui, 2 a menos aqui. Como ele continua, a gente vai cortar, né? Porque a gente vai ter os elétrons tanto no produto como no reagente. Então é interessante a gente simplesmente cortar, né, esses elétrons. Então aqui a gente tem uma reação importante, que é do hipoclorito reagindo com iodeto formando iodo, né? E nosso potencial, que para a gente conferir o nosso delta do potencial, é positivo, né? Mais 0,27, que a gente está somando esse potencial com ele. Não, perdão. Esse potencial com o de cima, né? Esse aqui, 0,81. Ok, é positivo, então a gente tem essa reação vai acontecer. É importante a gente saber que o que a gente está querendo descobrir, que é o hipoclorito, vai reagir com o iodeto formando iodo, né? E a gente sabe que o iodeto ele tem coloração marrom, né? E vai ficar incolor, que vai ser importante na prática realmente quando essa experimento é feito, que nos mostra o ponto final da situação. Então a gente tem essa reação. Mas depois dessa reação vai ter outra reação, né? Que a gente vai continuando aqui no enunciado. Depois dessa reação acontecer na alíquota, que depois de adicionado o Ki
e o ácido acético, a gente vai ter a reação ocorrendo. E depois, uma vez que isso está acontecido, a gente vai proceder com a titulação. Né? Vamos ver aqui do tiosulfato, como a gente vai ler aqui. O iodo vindo da reação titulado, esse iodo aqui, vai ser titulado com tiosulfato de sódio, de concentração 0,1013 mol por litro. Como é que é a fórmula do tiosulfato de sódio, né? É o NaS2O3, Na2S2O3, porque esse íon aqui tem duas cargas, né? Na2S2O3, ok? E nisso a gente vai gastar até a coloração ficar amarela, né? E é interessante a gente lembrar que antes do final a gente adiciona amido para deixar a coloração da solução azul, que vai facilitar a visualização do ponto final da nossa destilação, né? Mais importante a gente saber, mais importante, é que a gente gastou 11,18 ml de sulfato na nossa destilação. Ou seja, para titular o iodo formado, a gente gastou esse tanto de volume. Então a gente tem a seguinte reação aqui: o número de mols de 2. Não, vamos primeiro escrever nossa equação para depois tirar a relação dela, né? Vai ficar mais interessante. A gente vai ter o I2 reagindo com o íon, dois íons do tiosulfato, S2O3, aliás, perdão. Formando novamente I2 menos junto com o S4O6 2 menos, né? A gente tem essa reação aqui. Então a gente sabe que o número de mols daqui, aí essa reação, a gente sabe que o número de mols de hipoclorito, né, é igual ao número de mols de iodo, né? Mas dessa segunda reação a gente vai saber que o número de mols de iodo é igual, duas vezes o número de mols de iodo é igual ao número de mols de tiosulfato. Por que a gente tem esses dois? Por causa justamente da estequiometria, né? Porque a gente precisa de 2 mols de iodo para reagir com essa quantidade de... não, ao contrário, né? De 2 mols para reagir com essa quantidade. Então, para a gente ter o equivalente, a gente vai multiplicar aqui por 2. Ok? Então, vai ficar mais simples a partir daqui, né? A gente tem que... a gente pode calcular o número de mols do tiosulfato simplesmente multiplicando o volume pela molaridade, né? Então vamos simplesmente fazer essa conta e passar aqui dividindo. A gente tem 0,1013 vezes 18,18 ml. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai chegar que... vamos fazer essa conta. Que o mol de iodo vai ser quanto? 0,1013 vezes 0 vezes 0 não, vezes 11,18. Vai ficar isso dividido por 2. Olha, isso aqui vai ficar 0,56
6 milimols por litro. Milmol, na verdade, simplesmente. É importante a gente lembrar que quando a gente multiplica mol por ml, a gente vai ter a medida de milimol, né? Porque é mol. Isso aqui, ml, é a mesma coisa que litro. Vezes 10 é menos 3, né? Isso aqui é o mol dividido por 1000. Ok? Então, a gente sabendo isso aqui, a gente consegue trazer a relação do número de mols de hipoclorito. Então, essa aqui vai ser a nossa quantidade de hipoclorito na solução. Olha que legal. Vai ser justamente isso aqui. Ou simplesmente isso aqui também. Mas isso aqui não é a nossa única componente que a gente está tentando descobrir. A gente está tentando descobrir também quem é a concentração do cloreto, né? Vamos primeiro achar o número de mols de cada um, que vai ficar mais fácil a gente determinar a concentração de todos, né? De cada um. Então aqui a gente tem a seguinte relação, que o cloreto a gente tem aqui que ele tem o hipoclorito e tem a seguinte relação entre o hipoclorito e o cloreto, que a metade do número de mols de hipoclorito é, opa, perdão, vou botar bonitinho aqui, não é? É igual ao número de mols de cloreto. Simplesmente pela relação entre o número de mols aqui, né? Ou também a gente pode conferir aqui, acredito, né? A gente precisa de ter o dobro aqui, né? Para conseguir. Aí tem a seguinte relação, o número de coisas, enfim. Então simplesmente a gente tem que a quantidade de cloreto é metade do hipoclorito. Então vamos dividir por 2 e a gente vai achar isso aqui em milimols, né? Agora falta só a nossa última etapa, que é achar a concentração de cada um. Então lembrando, recapitulando, a gente está descobrindo a concentração nessa amostra aqui, que vai ser a mesma concentração do balão. Então a gente tem que descobrir, fazendo a concentração disso aqui, antes da diluição, né? Mas primeiro tem que saber depois da diluição. Então vamos determinar aqui primeiro a do hipoclorito, que vai ser isso aqui, né? Dividido pelo nosso volume, que vai ser 10 ml, que é em litros, né? Para a gente colocar na concentração em mol por litro, 0,010 litros. E nisso a gente vai achar a concentração em mol por litro. Muito legal. Isso aqui dividido por 0,01, que vai ser exatamente isso aqui. Né? Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 100, né? A gente pode pensar dessa forma também. Então aqui a nossa concentração em 250 ml, né? É porque a concentração aqui da amostra é igual, da alíquota é igual a do balão. Então a gente pode simplesmente realizar um CVI
igual a CFVF. O que significa? É uma relação para considerar o efeito da diluição nas nossas amostras, né? Se a gente tem uma diluição, a gente vai ter uma concentração diminuída, ou o contrário também, que a gente vai ter que achar a mesma quantidade de matéria para um volume menor. A gente vai acarretar num aumento da concentração que a gente espera. Então vamos fazer aqui. Aí tem esse concentração para o volume de 250. A gente quer saber a concentração final para o volume de 25 parabolas. Então a gente tem concentração final 10 vezes maior, né? Vai ficar assim. Bom. Então, mas a gente quer saber, nossa concentração não foi indicado, mas a gente quer saber em grama por litro. Então a gente tem que simplesmente multiplicar pela massa molar do hipocloreto. Que a gente tem aqui, que a gente consulta a nossa tabela periódica, que é a constante de massas atômicas do cloreto e do oxigênio, que é 74, constante de vocês também, 0,5 gramas por litro, né? Essa vai ser a massa, né? A massa atômica do hipoclorito, da massa molecular, perdão, 74,45, que vai dar 42,138 gramas por litro. Ou também em porcentagem, massa volume, a gente pode simplesmente dividir por 10, que a gente vai achar isso em porcentagem, né? O que é porcentagem? A gente vai ter isso aqui, gramas por 100 ml, né? Que isso é a mesma coisa que a porcentagem. Ou seja, 4,2138 porcentagem de massa por volume, né? Quantas gramas por 100 ml. Então falta aqui a gente só fazer o mesmo processo pro nosso querido cloreto, né? Então vamos reservar aqui a nossa primeira resposta e pensar a nossa outra. Então aqui é a mesma coisa, né? A concentração do cloreto em 10 ml, né? 2,31 dividido por 0,01. Vamos indicar aqui a nossa conta. Milimol, aliás. Isso aqui vezes 10 elevado a menos 3. Então a gente vai ter 0, depois das contas, a gente vai ter 0,02531 mol por litro em 250 ml. Então aqui a gente pode reparar que a gente vai ter exatamente o mesmo processo, né? A gente vai diminuir o volume em 10 vezes, né? Então a gente vai ter exatamente a mesma acréscimo, né, da concentração. Então a concentração de cloreto, aqui, de cloro, vai aumentar em 10 vezes. Exatamente o mesmo processo. Agora vamos fazer da mesma forma, achar a concentração em gramas por litro, multiplicando pela massa molar dele, né? Que é, se eu não me engano, 70,0, né? A massa molar do cloro é se não me engano é 70,61, né? Se estiver errado é algo próximo disso.
Enfim. Então a gente vai ter essa concentração em grama por litro. E da mesma forma a gente pode passar para massa, dividindo por 10%. Vai ficar isso aqui. Em porcentagem massa por volume. Então, bom, vamos só deixar mais bonito aqui para finalizar nossas contas. Olha que legal. Então, essa aqui é a nossa conclusão. Depois dessas contas todas, dessas tabelas todas, a gente conseguiu a conclusão que o teor do cloreto, do hipoclorito, do cloreto e hipoclorito são essas, né? Essa aqui é o teor do hipoclorito, de 4,21%, e do cloreto aqui de próximo de 2%. Então, esse vídeo eu acredito que seja isso. Obrigado se você viu até aqui. E por favor, deixe sugestões, comente e obrigado e tchau.